Olá! Neste vídeo nós vamos trabalhar as equações de segundo grau, mas resolvidas com os conteúdos do 8º ano. Então, vamos começar. Então, o que é que será uma equação de segundo grau? É toda aquela que se pode escrever desta forma. Evidentemente, com A diferente de zero. Então, nós como é que podemos resolver equações de segundo grau? Bem, podemos ter uma equação de segundo grau incompleta ou podemos ter uma equação de segundo grau completa. Ora, uma equação de segundo grau incompleta não tem todos os termos. Portanto, ou não tem termo em x ou não tem termo independente. Já uma equação de segundo grau completa tem os três termos. Bem, vamos começar por resolver uma equação de segundo grau completa. X² mais 2x mais 1 igual a 0. Ela é completa, recordo, porque tem termo em x², tem termo em x e tem termo independente. Então, como é que nós conseguimos resolver esta equação? Recorrendo aos casos notáveis. Ora, eu sei que a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b quadrado. Mas também sei que a menos b ao quadrado igual a ao quadrado menos 2ab mais b quadrado. Já agora, só mais um resultado. Eu sei que a menos b vezes a mais b é igual a ao quadrado menos b quadrado. Então, como eu disse há pouco, vamos utilizar estes resultados para conseguir resolver esta equação. Reparem, tem termo em x² mais 2x mais 1. Portanto, trata-se desta fórmula, deste caso notável que eu representei a azul. Portanto, isto, temos aqui que o nosso A é x e que o nosso B é 1, porque isto aqui é 1 ao quadrado e aqui é 2 vezes x vezes 1. Ou seja, x ao quadrado mais 2x mais 1 é a mesma coisa que ter x mais 1 ao quadrado. E então, é só copiar o resto. X mais 1 ao quadrado igual a 0. Então, como é que resolve esta equação? Fácil. Qual é o número que ao quadrado dá 0? O 0. Portanto, aqui sai diretamente x mais 1 igual a 0, ou seja, x igual a menos 1. Portanto, normalmente, quando tiverem que resolver equações de segundo grau completas, vocês têm que recorrer aqui aos casos notáveis. Portanto, este é um exemplo. Só mais um. X ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 0. Reparem, como temos aqui menos 6x, trata-se do que está à cor de rosa. Portanto, x ao quadrado menos 6x mais 9 é a mesma coisa que ter x menos 3 ao quadrado. Só falta completar igual a 0. Então agora como é que resolvemos isto? Fácil. Volto a dizer, qual é o número que ao quadrado dá 0? 0. Portanto fica x menos 3 igual a 0. Ou seja, x igual a 3. Este é o caso das equações de segundo grau completas. As equações de segundo grau incompletas vamos ter dois tipos. Ou não tem termo em x, ou não tem termo independente. E aí vamos resolver de forma completamente diferente. Então comecemos quando não tem x. Ou seja, quando b é 0. Por exemplo, x ao quadrado menos 9 igual a 0. Como é que nós vamos resolver esta equação de segundo grau? Fácil. Vamos nos limitar a isolar o x ao quadrado. Portanto, neste caso passamos o menos 9 para o lado direito. Portanto, fica x ao quadrado igual a 9. E depois, como o contrário de elevar ao quadrado é raiz quadrada, fica simplesmente x igual a mais ou menos raiz 9. Portanto, x igual a mais ou menos 3. Isto é, x igual a menos 3 ou x igual a 3. Portanto, o conjunto de solução é menos 3 e 3. Volto a dizer, quando temos uma equação incompleta
que temos apenas x² e o termo independente, o que nós vamos fazer é isolar x² e depois fazer a sua raiz quadrada. Ok. A questão é, e se não tem termo independente? Ou seja, não tem o número sozinho. Por exemplo, só para separar, x² menos 2x igual a 0. Reparem, não tem termo independente, tem termo em x², tem termo em x. Basta colocar o x em evidência. Portanto, colocamos o x em evidência, recorte x² é x vezes x, retira um x, sobra-me outro x, retira daqui o x, sobra menos 2. Portanto, se tivermos que resolver uma equação de segundo grau sem termo independente, o que nós fazemos é colocar o x em evidência, porque todos os termos têm um x. E depois o que fazemos? Aplicamos a lei do anulamento do produto. O que é isto, a lei do anulamento do produto? O produto dos números é 0 quando um desses números é 0. Ou seja, neste caso, ou o x é 0 ou x menos 2 igual a 0, porque nós temos que este produto é 0. Portanto, fica x igual a 0 ou x menos 2 igual a 0. Portanto, x igual a 0 ou x igual a 2. Portanto, neste caso, o conjunto de solução é 0 e 2. Volto a repetir, quando não tem termo independente, ou seja, quando o C é 0, o que nós fazemos para resolver as equações é colocar x em evidência, fizemos no exercício, e aplicar a lei do anulamento do produto. Parece um pouco confuso, mas não é. Portanto, volto a repetir. Essencialmente, aqui no 8º ano, vocês têm que saber trabalhar equações de segundo grau incompletas. Mas se surgirem equações de segundo grau completas, vocês vão ter que encontrar o caso notável que representa a equação. Foi o que eu fiz nestes exercícios do lado direito. Então, mas se não for completa e for incompleta, vocês têm duas situações. Ou não tem termo em x, ou seja, só tem termo de x² e termo independente, e aí vocês têm que apenas isolar o x² e depois de ter o x² isolado, transformar em raiz, mais ou menos raiz. Foi o que nós fizemos em x² menos 9. Quando não tem termo independente, ou seja, só tem uma equação de segundo grau com termo em x² e termo em x, vocês o que fazem é colocar o x em evidência e depois aplicar a lei do anulamento do produto. Boa sorte e bom estudo!